Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. E neste evangelho de hoje, nós vamos aprender sobre as 3 cidades que Jesus condenou. Que 3 cidades são essas? E o que esse evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, quer ensinar para a sua vida? E aqui, pessoal, antes da gente dar continuidade ao vídeo, eu já quero pedir que você possa marcar pessoas aqui no comentário para a gente propagar a palavra de Deus para todo mundo. Depois, que você comente aqui embaixo, porque isso ajuda com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas e que você possa curtir e compartilhar. Vamos espalhar a Bíblia, ok? Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos lá. Esse texto, pessoal, é continuidade daquilo que é o evangelho de ontem. Ou seja, Jesus envia os 72 e faz um discurso para eles. Aqui é a finalização desse discurso. E aí, Jesus então profere as seguintes palavras lá no versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aqui nós temos 2 cidades que estão lá na região do norte, na região da Galileia. São cidades que ficam em torno justamente do Lago da Galileia, que é onde Jesus viveu a maior parte do seu ministério. E Jesus profere aqui a expressão ai. O que é o ai? É uma expressão presente sobretudo na poesia lá no livro dos profetas, justamente nos oráculos de condenação. Quando se quer realizar uma condenação, geralmente o profeta pode utilizar esse tipo de expressão. Então aqui Jesus condena tanto Corazim quanto Betsaida. Vamos avançar. O versículo 13 continua dizendo: pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício. Ora, Jesus compara Corazim e Betsaida às cidades de Tiro e Sidônia, que lá no Antigo Testamento foram cidades condenadas pelos profetas. Exatamente. Olha que coisa interessante aqui. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 23, lá existe essa condenação. Em Ezequiel capítulos 26 a 28. Também no livro de Joel, lá pelos idos do capítulo 4. Também em Amós capítulo 1, versículos de 9 a 10. Inclusive, a arrogância da cidade de Tiro, ela vai ser condenada de uma forma contundente, muito forte, dentro da profecia de Ezequiel, lá no capítulo 28, no versículo 2. O rei dessa cidade vai se autodenominar Deus. Olha isso, gente. Representando, portanto, o orgulho, a altivez, a autossuficiência. De tal modo, então, que Jesus, ao condenar Betsaida e Corazim, possivelmente está condenando essas cidades também pela sua arrogância, pela sua altivez, pela sua falta de humildade. E aí, o texto continua dizendo que Tiro e Sidônia, 2 cidades condenadas, teriam se convertido, teriam vestido cilício, que é aquele cinto de pregos, olha só que imagem forte, e teriam inclusive se sentado em cinzas. Aqui nós temos o cilício e as cinzas como elementos que no Antigo Testamento são compreendidos como instrumentos de arrependimento, instrumentos de arrependimento, de retorno a Deus.
Exatamente, não é? Isso nós encontramos em Esther, capítulo 4, versículo 1, também no versículo 3, em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 26. Além disso, são expressões aqui muito presentes dentro da própria tradição judaica. A gente encontra isso em Flávio Josefo. Flávio Josefo, no livro dele, As Antiguidades Judaicas, ele fala sobre isso. Ele que é um historiador, não é? Lá do primeiro século depois de Cristo. Nós temos vários outros textos, inclusive fora do Novo Testamento, fora da Bíblia, que falam sobre esses elementos, né? As cinzas e o silício como instrumentos de retorno a Deus. Aí Jesus continua. Lá no versículo 14 ele diz assim: assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Aqui então, no versículo 15, que vai entrar agora, Jesus vai fazer a condenação a uma próxima cidade, a terceira da lista. Qual é essa cidade? Cafarnaum. E aqui eu preciso dizer para você uma coisa já de cara que é fundamental. Eu não sei se você sabia, mas Jesus, ele nasce em Belém, vai para Nazaré, na Galileia, depois, cresce ali, inicia o seu ministério e vai morar com Pedro, na cidade de Pedro, que é a cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum passa a ser a cidade onde Jesus morou como adulto. Exatamente, esse é um dado muito interessante. Muitas pessoas seguem Jesus, eu sempre brinco, mas não conhecem o endereço dele. Jesus morava em Cafarnaum, pessoal. Agora vamos lá. Aqui tem um dado muito interessante. Jesus faz uma condenação a essa cidade. E ele utiliza a seguinte expressão: te elevarás até ao céu? Antes, até o inferno descerás. Ora, aqui há uma evocação também de um texto do Antigo Testamento. Um texto, inclusive, que vai falar de julgamento e de destruição. Exatamente. Trata-se de Isaías, capítulo 14, versículos de 13 a 15. E neste momento, trata-se de um oráculo do profeta contra a Babilônia. Exatamente, contra a Babilônia, que foi inclusive um dos grandes impérios que dominaram sobre o povo de Deus, trazendo muita dor, trazendo muita dificuldade, trazendo muita experiência de crise de fé, lá em torno de 586 a.C. Então aqui nesse momento Jesus está como que comparando a cidade de Cafarnaum com esse império babilônico. Esse império, inclusive, que foi vencido. Esse império que não perdurou ao longo do tempo. Os persas os destruíram. Aí o texto continua. Aqui há algo muito interessante. Cafarnaum, no Novo Testamento, vai receber sérios julgamentos. Sérios julgamentos. Por quê? Porque Jesus é daquele lugar, realiza ali seus sinais, seus prodígios, e muitas vezes o povo da sua cidade não o aceita. Aí aqui a gente pode lembrar uma expressão popular que a gente diz aqui no Brasil, que é justamente aquela: que o santo de casa não faz milagre. Muitas vezes as pessoas não se convertem quando alguém de casa fala. Certamente você já teve essa experiência. E Jesus vai condenar essa cidade justamente também por isso. Por não tê-lo aceitado. Não ter aceitado as suas palavras e as suas ações. Muito forte isso, pessoal. Muito forte. E o texto termina.
no versículo 16 da seguinte maneira: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Neste momento, Jesus está novamente, veja, de forma recorrente isso acontece. De novo, ele está se identificando com a comunidade. Então, quem recebe a comunidade, o recebe. Quem despreza a comunidade, o despreza. E não só o despreza, agora ele coloca, despreza o próprio Pai, que foi aquele que o enviou. Aqui há algo muito forte para nós. Aqui há algo que precisa iluminar a nossa vida. Será que a gente poderia ser também condenado, eu vou colocar com essa expressão, por Jesus? Porque muitas vezes, assim como aqueles que moravam em Cafarnaum e viam ele realizando os sinais, as obras, os prodígios, não aceitavam, talvez nós já vivemos um costume com as coisas de Deus. Vivemos constantemente com ele. Vivemos na igreja todos os dias. No entanto, nosso coração não se converte. Nosso coração não muda. A gente não vive uma fé profunda e muitas vezes praticada. Pensa nisso. Pensa nessa realidade. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você e vamos espalhar a palavra de Deus. Tamo junto.